A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Calor demais, eu moro aqui, para quem está chegando agora, eu moro em Itabuna, região sul da Bahia. Muito calor, então qualquer movimentinho que se faz é muito quente. E eu fui ver a comidinha da minha filhinha aqui, meu Deus do céu. Eu não sei de onde aparece tanta formiga aqui. Gente, agora vamos falar a verdade, né? A formiga, eu converso com a minha mãe em São Paulo também. Essas danadinhas aparecem em tudo quanto é canto, né? Agora as minhas estão vindo do telhado, é mole? Mas voltamos lá. Ontem que eu percebi, gente, eu li apenas um capítulo e o resto tudo falando, né? Eu falo demais, gente. Deus nos ensina, né? Tem uma boca para falar menos e dois ouvidos para ouvir mais, né? Vamos lá, Veridiana. Use o ensinamento do Senhor. Mas vamos lá, lembrando que é a segunda leitura, né? E estamos em Gênesis. E hoje a gente vai ver dois anjos visitam a Ló no capítulo 19. Perdão, gente, é que ontem deu um probleminha no celular. Na realidade, eu já tinha lido tudo e no finalzinho deu um problema, então tive que refazer a gravação. Então acabou que ficou só o capítulo 18 no vídeo, mas eu já tinha lido, então vou ler de novo, mas dessa vez com fé em Jesus, a gravação vai dar certo. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se e saiu ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto até a terra. Como falamos ontem, né? Quando somos filhos do Senhor, né? Principalmente naquela época que não era tanta como. Não eram casas feitas assim, né? Eram tudo tendas e o campo aberto, então você via as pessoas de longe. Hoje ainda existem lugares assim, mas são poucos lugares. Então, os servos de Deus, as pessoas de Deus, os filhos de Deus reconheciam seus servos quando saíam para alguma missão, vamos dizer assim, né? Como Abraão reconheceu, né, e os atendeu, aqui também a mesma coisa. Ló os reconheceu como servo do Senhor. E disse: meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E insistiu com eles. Então vieram com ele e entraram em sua casa, e preparou-lhes um banquete, e preparou bolos sem fermento, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora até nós, para que os conheçamos. Nós já comentamos nos primeiros vídeos que quando a Bíblia diz para que o conheçamos, quer dizer para ter relações sexuais. E aqui no caso, no sentido de a força, né? Ou seja, estupro, né? E continuamos no versículo 6. Então saiu Ló para falar com eles e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a eles.
Eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conheceram homens, ou seja, eram virgens, né? Fora vô-las trarei e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a este homens, porque pois porque porque somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Naquela época, tudo questão de costume, né? Estranho, né? Falar, não, então vocês podem fazer o que quiser com a minha filha, mas não façais com esses homens que são estranhos, né? Mas naquela época, o fato de receber visita era algo privilegiado, né? Era algo muito honroso. E ainda mais no caso que eram servos de Deus. Então, seria como assim, uma desgraça tremenda se algum visitante sofresse algo na casa de alguém. E se fosse servos do Senhor, então seria uma perca total da família toda, uma desonra total à família toda. Então, melhor seria que fizessem mal à sua própria família, mas que deixasse as visitas, né? Isso era um costume local da época. E no versículo 9 a gente continua. Eles, porém, disseram: sai daí, disseram mais. Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Eram servos de Deus ali, então ali Deus agiu, né, e cegou a todos eles ali para que não fizessem mal ao povo daquela casa, né? Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teus genros e teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros e aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por brincalhão aos olhos de seus genros. Olha só, o clamor chegou aos ouvidos do Senhor. Aqui nos chama a atenção, né? Porque Sodoma e Gomorra eram cidades dos ímpios, né? Ali todos eles era prostituição, drogas, tudo quanto é maledicência eram das cidades ali. Mas o clamor chegava aos ouvidos do Senhor, ou seja, havia clamor naquela cidade. Então Deus ouve todos. Agora dizer que ele atende aí é outra história. Por quê? Porque o povo daquela cidade não seguia os mandamentos do Senhor, né? Então, se eles seguissem os mandamentos, tanto que por isso que os 3 servos do Senhor foram à cidade, para ver o porquê de tanto clamor, né? O pessoal clamando ao Senhor e queria saber qual o motivo, mas quando chegou lá viu a maldade do povo, que realmente era pura maldade, que ali ninguém se salvava. Lembra no capítulo de ontem, quando Abraão conversou com Deus e falou que se restasse 10 justos, a cidade prevaleceria? Pois é, não restou 10 justos, afinal de contas ficou só Ló com sua esposa e suas 2 filhas, né? Porque os genros ainda não tinham tomado suas filhas, e mesmo assim os levou como eles achavam que era brincadeira, então mesmo assim eles também não foram com Ló. E ao amanhecer, os anjos apertaram. Aí, são anjos, né? Na realidade, não é nem sério, são anjos.
E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Assim o tiraram para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escape para um monte, para que não pereças. E Ló disse: Não, meu senhor, até agora o Senhor teu servo tem achado graças aos teus olhos, e foi grande a tua misericórdia para comigo, salvando a minha vida. Mas eu não posso escapar para o monte antes que a destruição me atinja e eu morra. Veja aquela pequena cidade que está perto daqui. É bem pequena, não é? Deixe-me escapar para lá e ali estarei salvo. E disse-lhe: Está bem, aceito também tua proposta para não destruir aquela cidade que falaste. Apressa-te e escapa para ali, porque nada farei enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Ló estava demorando para sair da cidade, né? Aqui na Bíblia não diz o porquê que ele estava demorando tanto, mas nos leva a acreditar que Ló estava tentando convencer os genros, né? Porque os genros estavam achando que era brincadeira. E eles demoraram, e como estava demorando para sair, então o que nos leva a crer é isso, que eles estavam tentando, que Ló estava tentando convencer aos seus genros, né? Mas o Senhor misericordioso, né, os puxou, né, a família toda de Ló, para que saíssem logo e não sofressem a destruição. E foi tão misericordioso que, inclusive, salvou uma cidade pequena para que a família de Ló também pudesse ser salvo, né? E a gente continua no versículo 24, perdão. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores daquelas cidades e tudo o que nascia da cidade. Quando falo em campina aqui, eu me lembrei de quando Ló e Abraão conversaram sobre a divisão dos campos, porque os dois tinham muito gado, muita coisa, né? Tinha muitos bens e não poderiam, e os pastores brigavam entre si, então eles acharam melhor se dividir, né? E Ló, ele foi mais ganancioso, ele teve o olhar humano, né? Ele olhou para a terra bonita aos olhos humanos, a campina, aquela campina verde, terra fértil, né? Que no final das contas foi destruída por Deus, né? Porque era uma terra imunda, né? Espiritualmente. E a gente continua aqui. E a mulher de Ló olhou para trás. Lembre-se que o anjo falou claramente: não olheis para trás, né? E ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte com suas 2 filhas, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume segundo o costume da terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite,
e veio a primogênita e deitou-se com o seu pai, e ele não percebeu quando ela se deitou nem quando ela se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Ontem à noite eu já me deitei com meu pai. Demo-lhes de beber vinho também esta noite, e então tu deita-te com ele, para que em vida conservamos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. Então a filha menor deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. E conceberam as suas duas filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Naquela época, o que prevalecia era a semente do homem, né? Que era a descendência do homem. Tanto que lembra de Abraão, né? Que na época ainda era Sarai, né? Ela era estéril, né? Não dava filhos, então ela deu a sua serva Agar para que desse filhos por ela, né? Teve uma época, aí já é mais para frente que a gente vai ver, que quando era um casal, que aí já não podia mais a bigamia, ou seja, o casamento com mais de uma mulher, porque até então aqui não havia mandamento, não havia regras, não havia lei, né? Mas depois, quando passou a ter a lei, então o homem passou a casar-se somente com uma mulher. Mas se por acaso essa mulher fosse estéril, ele poderia escolher uma segunda mulher para que pudesse ter filhos, porque o principal de tudo era manter a sua descendência, né? A descendência do homem, que é o principal. E nessa época era isso que mandava, por isso que as filhas de Ló fizeram isto, né? Aos nossos olhos hoje é uma coisa terrível, né? Porque imagina, embora acontece, já teve casos que já passou na TV, inclusive, de filhas convivendo maritalmente com o pai, mas isso é contra a lei, né? Não pode, é contra a lei. E também é antibíblico, porque hoje na Bíblia já fala também, hoje na Bíblia também já tem essa lei na Bíblia. Nessa época aqui, no comecinho do mundo, ainda não existia a lei, por isso, nessa época aqui ainda não era pecado. Então, veio depois, né? A lei veio depois sobre isso. Aí no capítulo 20, Abraão e Abimeleque. E partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou entre Cádiz e Sur. Depois peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, e minha irmã Abimeleque, rei de Gerar, tomou a Sara para ser sua mulher. Deus, porém, veio a Abimeleque, eu acho que eu pulei. Não, tá certo. E partiu dali para a terra de sul e habitou entre Gades e peregrinou. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã. Abimeleque, rei de Gerar, tomou a Sara para ser sua mulher. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não tinha se deitado com ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: É meu irmão, em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhes Deus em sonhos: Bem eu sei que na sinceridade do seu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque é meu profeta,
e ele rogará por ti para que vivas. Porém, se não restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles homens. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhes: O que nos fizeste? Em que pequei contra ti para que trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor de minha mulher. E que, na verdade, ela também é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, e eu lhe disse: Seja esta a graça que me farás em todo o lugar aonde chegarmos. Dize de mim: É meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, servos e servas, e os deu a Abraão, restituindo-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: Eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse: Vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros que estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Então aqui Abraão mostra que já tinha o costume de fazer isso, né? De ao chegar nos lugares onde ele desconfiava que o povo não servia a Deus, de apresentar Sara como irmã, porque automaticamente, obviamente, ele seria morto, porque os homens que não serviam a Deus, eles com certeza fariam isso, mataria o homem para ficar com a mulher, porque quem não serve a Deus, eles tomam, né? Eles tomam para si o que eles querem, sem dar nenhum tipo de satisfação a ninguém, né? Então ele não imaginou que naquele momento Deus fosse falar com Abimeleque. Foi mesmo o caso de Faraó, né? Foi nos capítulos anteriores. Eu estava tentando, enquanto eu estava lendo aqui, eu estava tentando lembrar que a cabecinha não é muito boa, né? Mas eu estava tentando lembrar. Eu falei, nossa, acho que a gente leu alguma coisa sobre esses dias, né? E a gente leu e foi sobre Faraó, se eu não me engano, né? Que foi a mesma coisa que aconteceu. E com isso, agora o que nos deu a entender é que isso durou um certo tempo, porque Deus disse que fechou as madres, ou seja, que ninguém estava tendo filho ali naquela cidade. Então durou um certo tempo, né? Desde que eles chegaram à cidade, até que acontecesse de realmente Abimeleque querer tomar Sara a seus braços, e daí Deus avisar-lhe que não podia, que não poderia fazer isso, né? Então Abraão orou e as madres foram abertas, ou seja, as mulheres puderam então começar a ter filhos. Então nos dá a entender que foi um certo tempo que ele ficou ali naquela cidade, né? Não nos diz o tempo, mas no mínimo 9 meses, né? Que é o tempo de uma criança nascer. Então, no mínimo 9 meses ficou sem nascer nenhuma criança ali, né? E não entenderam o porquê. Talvez seja até isso. Sara foi levada ao palácio para ficar como uma das concubinas, né? Que tinha isso na época,
que no caso, o rei, ele era casado com a rainha, mas tinha as concubinas. E a Sara provavelmente vivia com as concubinas. E ela não tinha sido a escolhida ainda durante esse tempo, até que na noite em que ela foi escolhida, né, Deus então avisou a Abimeleque que ela não poderia ser concubina porque ela tinha marido, né? Então contou toda a história. Mas uma grande coisa aqui é que Deus falou claramente que ele é meu escolhido, né? Então, por quê? Porque Abraão sempre, desde o início, sempre andando nos caminhos do Senhor. Não importava o que acontecia, ele sempre andava nos caminhos do Senhor, ele sempre perguntando ao Senhor, sempre pedindo ao Senhor, sempre clamando ao Senhor, sempre agradecendo ao Senhor, que é o principal. Nunca esqueça de agradecer e nunca esqueça de louvar. Essas duas coisas são as principais. O louvor, ele nos transforma. Por quê? Às vezes a gente está triste, cabisbaixo. Tem tempos assim, mas você é um servo de Deus, um filho de Deus, como pode estar triste? Somos filhos de Deus, mas somos seres humanos. Então, nós passamos pelos percalços que qualquer um passa. Nós somos seres humanos também. Nós passamos pelas dificuldades do dia a dia que todos passam. Então temos os nossos dias também, que aquele desânimo, aquela angústia, aquele aperto no peito, sabe, a mente confusa. Eu mais do que nunca tenho a mente confusa, porque ela de vez em quando dá uns trique-trique aqui, mas o louvor, ele liberta, sabe? Ele parece que ele eleva a nossa alma ao Senhor. É muito bom. Então, no dia em que você se sentir desse jeito, coloca uns louvores. Mas eu não conheço nenhum. Não tem problema, procura. E outra coisa, você não precisa ser assinante, alguma coisa assim. Tem músicas gratuitas, até nas plataformas, né, mais conhecidas, que são pagas, com anúncios, né, tem as escolhidas, mas no YouTube também tem, no YouTube tem vários, inclusive eu deixo aqui sempre em cima aqui, né, o José Carlos Trovari, que é meu esposo, ele é cantor e compositor, né, Deus deu dois dons maravilhosos a ele, e ele faz algumas mensagens também, ele canta algumas mensagens também. Então é muito bom, procura músicas, né, músicas de mensagens, músicas evangélicas, músicas gospel. É que o termo gospel ele é muito abrangente e muitos ritmos diferentes. Então, dependendo do ritmo, ele pode até acabar te levando para um outro lado que não é o que a gente quer. A gente quer uma música mais branda, uma música mais leve. Mas procure músicas de mensagem, né? Procure músicas evangélicas, por exemplo, que tem muitas músicas boas. O grupo Arauto, eles têm umas músicas, não são todas porque eles têm um estilo mais, como se diz assim, mais clássico, então estica um pouco mais, acaba se tornando um pouco cansativo, para mim, na minha opinião, né? Gente, não estou criticando nem nada, mas cada um tem sua opinião. Mas tem Anderson Freire, né? Anderson Freire tem músicas muito boas dele. Então, procura uns louvores aí para você ouvir, para você relaxar, mas preste atenção na letra, tá, gente? Porque muitas vezes, por exemplo, essas músicas do mundo aí, por exemplo, o pessoal fica que não sei o que, e ninguém sabe o que tá falando. Às vezes, de repente, tá chamando o demônio e nem tá sabendo. Então, preste atenção na letra, porque a letra é muito importante. Então, quando você estiver ouvindo, preste atenção na letra, no que se está falando, se realmente está exaltando o nome do Senhor. Isso é muito importante.
porque às vezes a gente se empolga com a melodia, é uma melodia gostosa de se ouvir, uma voz suave, tranquila, e isso nos eleva e a gente acaba esquecendo de prestar atenção na letra e no final das contas a gente vai estar adorando outra coisa que não é Deus. Então preste bem atenção na letra, tá, gente? Me perdoe que até prolonguei um pouquinho, mas é que em relação à letra da música é muito importante, tá? Muita gente não presta atenção. Às vezes a pessoa tá ali cantando junto e não faz ideia do que está falando. Então preste bem atenção na letra antes de ficar acompanhando aí. Então, mas ouça louvores. Os louvores, eles realmente, eles nos libertam, eles nos causam uma leveza muito grande. Eles nos aliviam, nos ajudam muito. Eu em casa, quando eu consigo que eu uso, eu escuto, aliás, eu escuto, só que eu tenho que escutar bem baixinho, né? Porque devido à enxaqueca eu já não antes eu escutava bem alto, que eu gostava bastante. Hoje eu já não consigo, então eu coloco bem baixinho, mas o suficiente para ouvir, para saber do que está falando, e você escuta, contanto que não incomode vizinhos, que lembrando, a lei do silêncio está aí para todos também, né? Vamos respeitar ao próximo também. Mas se o vizinho puder escutar um pouquinho do louvor, também é bom, quem sabe você consegue chegar no coraçãozinho dele também. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem. Senhor, eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em sua vida profissional. Toque em seu emocional, Pai. Toque em seus sentimentos, Senhor. Toque nesse coração aflito, Pai. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Senhor. Peço-lhe por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Peço a Ti, Pai, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, Pai. Peço pelos Teus filhos, Senhor. Esteja conosco, Pai. Nos guie, nos proteja e nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.